faz apontamentos de elogio nos estágios probatórios, mas nesse caso específico, eu particularmente gostaria de sugerir aos conselheiros que mudássemos essa regra, fizéssemos uma menção de elogio ao defensor, que está atua em VEC, na área de Presidente Prudente, que a gente sabe que há uma resistência enorme para a atuação da Defensoria Pública, atua com brilhantismo, tem conseguido os resultados de excelência, inclusive com decisões no tribunal, revertendo posições do judiciário local que violavam nossas prerrogativas, decisão essa que serve e servirá para todos os defensores públicos como uma forma de reafirmar as prerrogativas do defensor público e, em especial, a de receber intimação pessoal dos autos. E esses resultados excepcionais que ele vem conseguindo, ele e um outro defensor e os outros defensores que atuam lá, sobre extrema pressão do judiciário, mais do que do judiciário, do sistema inclusive penitenciário local, né? O que mostra a qualidade excepcional do colega que lá atua. Então, eu, enquanto terceiro sabedor dessa situação, proponho aqui que aprovemos uma menção de elogio ao colega Gustavo Pique. Em discussão? Eu acho que já foi discutido em outra sessão, não em estágio probatório. Eu acho que trazer de novo o debate vai ser necessário, até porque posições contrárias ou favoráveis não ao elogio propriamente dito ao colega Gustavo Pique, mas sobre a possibilidade, acho que é suficiente porque vai redundar na mesma situação. Então eu modifico o meu entendimento e acredito que cada um de nós possamos agora trazer a possibilidade de elogio. Acho que o conselheiro Luiz, nessa toada de possibilidade, né, de elogio aos colegas, eu concordo, eu conheço o trabalho do colega, até porque sou de VEC, eu sei desde quando entrei na carreira em 2007, até antes mesmo, como é complicado trabalhar naquela regional em situação na área de execução penal. Presidente Prudente é muito carregado, os presídios são carregados, as direções de unidades prisionais são pesadíssimas, os juízes e promotores não respeitam efetivamente as prerrogativas dos defensores, direitos dos usuários, então, dos sentenciados, muito menos. Então, mudando o meu entendimento, e acho que agora, a partir de agora, nós possamos trazer votos de elogios quando, evidentemente, tiver uma situação para tanto, mudando meu posicionamento quanto a isso, eu voto favoravelmente ao voto de elogio. Conselheiro, só até explicando por que eu fiz questão disso, eu concordo até com a posição anterior do Conselho, acho que é delicado trazer esse tipo de coisa, mas nesse caso específico, o colega está sofrendo um procedimento criminal por conta da atuação. Né? Atuação brilhante, a conselheira Fabiana sabe, a ex-conselheira e agora representante da associação sabe, porque me acompanha junto do auxílio ao colega, e eu acho que é importante, nesse momento em que um defensor, alguém que está lá na linha de frente, sofrendo essa pressão, nós conselheiros, diante desse caso excepcional, isso é um caso excepcional, um defensor que atua de forma brilhante e que por conta disso sofre um procedimento criminal em clara represália. Seria importante, então, que nós, num voto de apoio a esse defensor, de forma excepcional, aprovasse uma menção de elogio. E aqui, Alexandre, é óbvio que isso não consta no estágio probatório dele, por isso que ninguém aqui tinha conhecimento disso, mas eu aproveitei a situação justamente porque eu quero deixar claro, de todas as formas possíveis, que a Defensoria Pública apoia a atuação desse defensor. Era só nesse sentido. Antes de passar a palavra para a
corregedora e passar a palavra para os demais, endossar a menção elogiosa da terceira subdefensoria, destacando um aspecto que me ressaltou nesses poucos meses de administração, até mais do que na minha passagem pela associação, que é um instrumento que é a criminalização do defensor público como forma de embaraçar a atuação do defensor público. É inadmissível que em 2014 instrumentos da Inquisição, vocês vão lembrar que, não sei se alguns lembram o que é advogado do diabo, era uma forma de criminalizar quem defendia a bruxa, né? E agora dizer que é bandido quem, em aspas, né, defende aquele que está apenado, aquele que está encarcerado, é uma forma inadmissível de tentar embaraçar a atuação da Defensoria Pública. E até aqui chama a atenção da própria ouvidoria, da sociedade civil, que eu sei que às vezes é um pouco crítica a alguns institutos, mas eu acho que é um instituto muito importante que a gente tem que enfrentar, que é a questão o foro prerrogativo de função. Não pode um juiz que está lá no embate com o defensor público, um promotor que está embaixo do defensor público, de maneira leviana, né, usando uma expressão muito comum essa semana, acusar um defensor público de crime. Né? Nós temos, acho que, 3 ou 4 casos em curso na instituição hoje, de gente que o cara lá, com uma discussão acalorada, isso acontece no júri, o cara simplesmente, de maneira para intimidar, o cara com menos de um ano na carreira, uma situação muito perigosa, né, que envolve uma certa audácia para fazer essa atuação, com alguém em conluio com diretores ali, e sair acusando o defensor público de cometer crime. Eu mesmo, na Praça Piracé, há 2 anos atrás, porque fui impedir o guarda municipal de bater no morador de rua, eu fui acusado por 2 guardas municipais. Até hoje, até tem que ver com a assessoria jurídica isso, porque e simplesmente foram lá e me acusaram. Né? Então qualquer um, principalmente numa situação muito delicada, acho que o doutor Pedro Avelar é o que mais tem experiência aqui em inquéritos policiais, né? A gente podia até chamar essa emenda de emenda Pedro Avelar, em homenagem a todos os inquéritos policiais e toda a história que ele tem nesse embate. Então eu acho importante realizar com a sociedade civil, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, o defensor quer ir no tribunal porque a gente quer ser julgado lá. Não. Isso, se existe uma carreira, que existe uma importância fundamental nisso, isso acontece no país todo, é a Defensoria Pública. Por quê? Ela não pode ser denunciada por aquele cara que é a parte diversa dela. Ela não pode ser julgada por um juiz que diz que enfim, o defensor acha que o juiz pode achar que o juiz está embaraçando o trabalho dele. Isso aconteceu na questão do AB. Vocês vão lembrar que nós sofremos 86 representações criminais, 87 representações criminais. Rafael, e na teve aquela questão da deliberação 56, como do pagamento das perícias, isso, diversos coordenadores regionais foram representados criminalmente. Isso ocorreu. Nosso assessor jurídico hoje, Pedro, quando era coordenador da região leste, ele teve um inquérito. E tem outros coordenadores que sofrem isso. Então, assim, se a gente resolve não pagar uma verba, o juiz que trabalhar com o defensor público vai criminalizar? Então, eu acho assim, é um debate fundamental, eu acho que é importante esse elogio, porque isso que o Gustavo fez, provavelmente muitos vão ficar intimidados de fazer, porque quantos querem passar o que ele está passando? O senhor fez processo, mas de toda a carreira, a associação, todos foram mobilizados por ele, quantos querem? E provavelmente, em algum nível, eles podem ter conseguido êxito, que é embaraçar a atuação da Defensoria Pública. Corregedora Kátia, por favor, palavra. Para endossar as palavras do Luiz, mas também porque ele foi na mesma linha. Graças a essa combatividade do Gustavo Pinti em relação às prerrogativas institucionais do defensor público, ele obteve sucesso numa correção parcial e nós usamos na corregedoria esse acórdão para apoiar outros defensores públicos que sofrem as mesmas violações. Então, a corregedoria está em vias de editar uma nova versão da consulta 7, que é a que trata da forma com que o judiciário deve promover as intimações pessoais dos defensores públicos. Então, realmente é um caso diferenciado e que esse destaque, esse reconhecimento pelo Conselho é importante, inclusive,
na representação que está sendo levada à Corregedoria do Tribunal de Justiça. Pedro. Senhor presidente, somando OAB, PGE e Defensoria, eu só tive 14 representações. Pode, desculpa. Administrativas, mas processos só foram 2. Aliás, e condenação? Eu ia dizer que só foi uma, mas nenhuma, porque ela prescreveu no tribunal, portanto, é mérito, eu não tenho nada. Desculpa, na então. minha listagem de excelência. Apesar de que não ter nada, mas está lá constando ainda para quem digitar, né? Parece que eu devo brigar contra isso também, porque alguém ganhou uma ação esses dias aí, né? Para excluir lá dos cadastros, né? Eu não consta lá ainda. Bom, nessa questão particular eu quero acompanhar aí o conselheiro Luiz Gustavo, Luiz, no sentido de que já era a minha postura, eu já era vencido, certo? Portanto, vou acompanhar o conselheiro Luiz Gustavo. Muito obrigado, conselheiro Pedro. Conselheiro Luiz Eduardo. Eu também gostaria de acompanhar a manifestação do terceiro subdefensor público geral e tentar, não sei se a gente pode pensar numa forma de solução para questões emergenciais como essa. Nós temos uma comissão de prerrogativas, é verdade, tudo, mas eu acho que talvez em casos endêmicos como esse, como os outros que já passamos aí, esses problemas voltam para a carreira, eu acho que a gente com sugestão para a administração, tentar bolar uma forma de atuação extraordinária, por exemplo. Então, já que naquele local o juiz é truculento, o diretor do presidente é truculento, o promotor é truculento, o delegado é truculento, todo mundo ali é truculento, então vai ter que levar uns 10 defensores lá e guerrilha. Então é bloco na rua e então vai ter uma atuação mais enérgica. A energia que vem do lado de lá tem que ser respondida com a mesma energia que vai do lado de cá. Me permite uma parte até também elogiar a atuação do terceiro sub, que recentemente até alterando uma posição aqui na instituição, por um caso de outro defensor público em Tupã, ele mesmo assinou um habeas corpus em favor do defensor público. Eu acho que essas atitudes são louváveis, tudo, mas eu acho que o que precisa mesmo é que aquele defensor que está lá, geralmente um sujeito que acabou de entrar na carreira, seja um pouco preservado e que essa beligerância reste aos mais velhos mesmo, na verdade seja dito. Porque, na verdade, aí a briga torna muito contorno. Todo mundo sabe que quando chega lá alguém que já está assenhorado da situação, até quem está do outro lado recua. Fala, bom, agora eu vou ter um problema, porque antes era um sujeito, agora são 10, e eles estão numa atividade organizada, isso aqui é uma instituição séria, eu acho que essa é uma forma de atuação. Eu acho que talvez construir isso, não que, poxa, saia da cartola, né? Me permite uma parte? Nesse caso específico do Gustavo e também do Leandro, que da mesma forma tem essa atuação brilhante, e quando o relatório dele aportar, eu acho que nós temos que fazer a mesma coisa. Nós, e até a Fabiana também teve participação nisso, nós articulamos com o núcleo NESC que fizesse um mutirão de inspeção no presídio em que aconteceu isso. Foram 5 defensores experientes do núcleo de situação carcerária, 5 ou 4, não me recordo, que ficaram cerca de uma semana lá na região, foram ao local, entraram com 1 ou 2 ACPs e agora estão tocando todos os procedimentos de correção, da correção de presídios, daquele presídio específico, é o presídio de Pacaembu. Então, eu acho que a gente foi mais ou menos nessa linha mesmo. É isso aí, eu também concordo. Inclusive, até o Rafael Português também teve uma brilhante ideia quando a gente estava discutindo aqui o planejamento estratégico, que é criar um grupo de intervenção. Não era, eu esqueci o nome. É o GOI versão policial. Eu só sugeri que tirasse o G uma equipe, é isso aí. Uma equipe de intervenção. É o GIR do Não, pelo amor de Deus, GIR não. Vamos tirar o... crise. Exato. A gente tem que tirar o G, porque não dá, né? GOI, HE, não sei o que, não, pelo amor de Deus. Equipe, isso é uma ideia que o Rafael Português tem, e eu acho que a gente vai caminhar nesse sentido e temos mesmo que aprimorar essa linha de atuação. Porque eu sei que se sente desamparado lá na ponta, né? Então, por mais que a gente tente ainda dar um consolo lá, tal, é louvável, mas e a bomba está no colo do sujeito, ele está o tempo todo preocupado. Eu acho que a gente tem que caminhar, acho que, segundo vocês aí, a coisa caminhou bem já, quando era no começo. Lembro que meu primeiro inquérito com relação
as perícias lá, eu fui sozinho lá e boa sorte e vai ver o que vai dar. Então a gente teve muita dificuldade naquele momento. Então acho que evoluiu. Eu acho que como carreira nós temos que pensar uma solução. A questão da ausência de foro privilegiado como bem disse o presidente nos deixa um pouco vulneráveis nessa situação. E essa vulnerabilidade, um dia vai acontecer alguma coisa. Um dia vai acontecer alguma coisa, vai remorar alguma coisa mais grave. E isso, sem dúvida nenhuma, querendo ou não, ainda que de forma intuitiva, tolhe a nossa atuação. Porque é aquela velha história, todo mundo fica um pouco receoso do que vai acontecer. Então, um apoio institucional interno é muito importante. Eu acho que vocês estão caminhando nesse sentido, mas a gente tem que criar até normas para isso, né? Como acionar, como funcionar, até para ter isso uma clareza. Para a pessoa saber que se ela se colocar numa situação de risco, ela vai ter um amparo institucional sério e efetivo. Então, acho que era bom a gente tentar, talvez, disciplinar isso no futuro, talvez mastigar bem essa ideia, pensar bem sobre ela, mas criar uma normativa, falar, olha, o acionamento se dará assim, a atuação se dará assado, quais condições, quais situações. O sistema prisional talvez seja o foco mais sensível disso, mas sem dúvida nenhuma que esse problema vai comprometer todas as áreas da defensoria. E sem dúvida, os mais novos são os mais vulneráveis, porque ele chega num lugar novo, onde não tinha ninguém, onde ele começa uma atuação, e começar uma atuação é desagradar alguém, porque não tem jeito, todo mundo estava ali, numa situação de conforto, aquilo vai mudar. Então eu parabenizo aí o voto de elogio, faço adesão a ele, e eu acho que também o Leandro passou por mim, eu não sabia dessa condição real, acho que o voto dele passou por mim, mas na próxima a gente tenta renovar. E... podemos estender, né? Podemos estender aqui agora, podemos estender. Também pode ser. Eu nem sabia da condição, então no estágio dele não consta essa informação. Sem formalismo, vamos estender também. Não constava no voto dele. É Leandro Decauloz, não é isso? Então acho que o processo dele, ou eu fui trocar app, ou está comigo. Uma das duas coisas. Acho que é bom a gente tentar essa extensão. Para finalizar o debate, a presidente da associação. Só para me solidarizar aí com o colega e endossar a manifestação da terceira sub e lembrar também, o Luiz já disse, a Fabiana está acompanhando isso desde a época que era conselheira, né? Vem tomando a frente, tem estado em todas as situações, se dirigido ao presidente Prudente. Hoje a associação tem feito frente à atuação do advogado, né? Nós conseguimos aí esse conjunto de ações aí conseguiu a atuação do Maris de Oliveira, então a associação tem bancado essas despesas para locomoção desse advogado. E eu acho que isso é pouco, né? Tudo aquilo que a gente puder fazer para amparar o defensor, terceira sub foi lá, participou da audiência, se manifestou como instituição perante o juiz, a PADEF se manifestou, o advogado. Então é uma coisa muito orquestrada e que esse concerto permaneça não só nessas atitudes para amparar esses colegas, como eventualmente nessa equipe. Eu acho bastante importante a gente pensar na criação mesmo dessa equipe, porque a toda hora o defensor tem as suas prerrogativas violadas, e mais do que isso, tem a sua vida em risco. Eu não sei se vocês lembram que também lá de Prudente veio aquele problema com o Olivaldo, que colocou em risco a vida dele. O colega acabou se removendo, né? O juiz, com uma medida muito antipática, acabou expondo o colega aos presos, e o Olivaldo ficou bastante preocupado, com toda razão. Eu me lembro que, à época, eu estive lá fazendo uma visita e reunião pelo núcleo de situação carcerária. Então, volto a dizer, que a gente possa colocar em prática também, não só além da comissão de prerrogativa e dessas atitudes pontuais aí que estamos todos tendo, essa equipe para ajudar os colegas que estão sofrendo. Eu tenho certeza que deve ser muito mais do que nós estamos sabendo. Algumas questões provavelmente nem chegam a gente do dia a dia. Ok? Obrigada. Conselheiro Franciano, conselheiro Alderon. Eu não podia deixar também de deixar o apoio ao voto, né, aprovando essa manifestação. Né? Eu acho que essa questão da autoridade, do respeito ao defensor, já trouxemos aqui também em relação às manifestações, né? Principalmente o que está acontecendo no Poder Judiciário acontece com a Polícia Militar, né? Eu acho que é importante, eu acho que isso reforça cada vez mais a preocupação de que o defensor ele tem que ser respeitado no seu papel, né, de representante ali da defesa daqueles que precisam dessa defesa, né? Eu acho que isso é importante. E queria só, isso para mim ficou claro naquelas manifestações que nós acompanhamos pela comissão, né?
A gente percebia, né, essa falta de respeito ao defensor. Eu acho que a gente tem que ter ações impositivas mesmo, de dizer, olha, aqui também, além de ser cidadão, é uma autoridade também. Né? Eu acho que isso é importante. Nesse sentido, eu queria adiantar até um convite, assim, acho que já está sendo articulada aí aquela reunião que a gente pensou de fazer com a sociedade civil, né, dia 30, né, às 17 horas, lá na Liberdade 32. Eu acho que é muito importante a gente trazer também esses casos. Eu acho que a sociedade civil, ela também, se incorporando nisso, também é uma força a mais para esse reforço do papel do defensor. Né? Acho que só queria também ser solidário nesse momento. Obrigado, conselheiro Alderon. Aqueles que concordam com o encaminhamento dado pelo... Aqueles que concordam com o voto apresentado pelo conselheiro Alexandre Orsi e com a menção honrosa apresentada indicada pelo terceiro subdefensor, permaneçam como estão. Aprovado, então, o segundo relatório estatutório e a menção honrosa aos dois defensores públicos, Leandro e Gustavo Pitt. Já estamos com o voto? Já votou? Então, a palavra para o senhor Luiz Gustavo. Caminhão de à noite para vocês. Primeiro eu vou ler o voto, e se todos estiverem acompanhando, para que fique justificada aí as alterações que eu propus. Em seguida a gente passa para a discussão pontual de todos os artigos, que aí com aprovação da deliberação como um todo, e posterior abertura dos editais que estão faltando. Tratam os autos de propostas de alteração da deliberação número 244, de 24 de fevereiro de 2012, que regulamenta o concurso de promoção na carreira de defensor público, apresentada pelo excelentíssimo senhor doutor, defensor público conselheiro Pedro Antônio de Avelar. A proposta visa, no tocante ao concurso de promoção na carreira de defensor público, compatibilizar a deliberação 244 com os termos da emenda constitucional 80 e com a Lei Complementar Federal 80 de 94 e com as alterações trazidas pela Lei Federal 132 de 7 de janeiro de 2009, folhas 3 a 15 dos autos. Nesse sentido, o excelentíssimo defensor público conselheiro, em síntese, traz considerações acerca da necessidade de adaptação da deliberação 244 quanto aos seguintes pontos. Promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício no respectivo nível, podendo concorrer a tal espécie de promoção os defensores públicos que integrarem a primeira quinta parte da lista de antiguidade no referido nível, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar válido. Não aplicação da previsão de lista tríplice para cada vaga, assim como não aplicação da possibilidade de se recusar o defensor público mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de todo o Conselho Superior. Não consideração para fins de promoção do tempo computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, utilizando-se como critério de contagem de antiguidade o disposto no artigo 109, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 988 de 2006. Necessidade de arredondamento para cima quando obtivermos fração no cálculo do percentual de 15% dos cargos a serem promovidos anualmente em cada nível, bem como no cálculo do número de defensores integrantes da primeira quinta parte da lista de antiguidade. Possibilidade de inscrição de membro de Conselho Superior para promoção por merecimento. Regulamentação da lista de suplentes no critério de merecimento. Manutenção dos critérios objetivos de aferição do merecimento. E não aplicação das regras da Emenda Constitucional 80 de 2014 para os concursos cujos editais já tenham sido publicados. A minuta de deliberação a minuta da alteração da deliberação CSDP 244 se encontra nas folhas 16/27 dos autos. O excelentíssimo proponente fez juntar a proposta ainda cópia do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no mandado de segurança, número, está aqui o número, né? Todos têm acesso aí,
no qual houve decisão pela não consideração, para fins do concurso de promoção em que estavam inscritas as defensoras públicas impetrantes, do tempo computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, utilizando-se como critério de contagem de antiguidade o disposto no artigo 109. Desculpa, 109, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 988. Após a proposta inicial, houve protocolo pelo excelentíssimo conselheiro proponente e pela excelentíssima senhora doutora corregedora geral Cátia Beja Romero, de 2 pedidos de aditamento da proposta inicial para permitir a abertura imediata dos concursos do nível 2 para o nível 3, do nível 3 para o nível 4 e do nível 4 para o nível 5, todos relativos ao ano de 2014, bem como do nível 4 para 5 de 2013. Nesse aspecto, cabe destacar que o pedido de aditamento do proponente Pedro Avelar tem escopo mais restrito, visando apenas a abertura concomitante dos 3 concursos de promoção relativos a 2014, com publicação dos editais, considerando-se as condições e vagas atualmente existentes, mediante atuação e relatoria distinta para cada um dos certames, tudo com o objetivo de concluir-se ainda em 2014 todos os 3 concursos, promovendo-se as devidas correções nos concursos a serem abertos no ano de 2015, grifo do original. Ou seja, o aditamento proposto pelo doutor conselheiro Pedro Avelar visa solucionar o problema atual, criando apenas para os concursos relativos ao ano de 2014, ainda pendentes de abertura, regra excepcional, que afastando a previsão regulamentar de abertura sucessiva dos concursos, deliberação 244, artigo 1º, parágrafo 5º, promoveria a abertura simultânea de editais, com base no número de defensores públicos existentes atualmente em cada um dos níveis base, níveis 2, 3 e 4, sem considerar o número de defensores que se promoverão nesses concursos. Já o aditamento proposto pela doutora Corregedora Geral, além de prever a solução para os concursos pendentes de abertura, pretende criar uma regra geral que, alterando o disposto no artigo 1º da deliberação 244, torna a abertura simultânea dos concursos obrigatória. Para tanto, o aditamento proposto pela Corregedora Geral prevê, em síntese, as seguintes regras. Abertura simultânea no início de cada ano dos concursos de promoção de todos os níveis. Processamento em autos próprios de cada um dos concursos que deverão ser analisados e julgados sucessivamente pelo Conselho Superior, iniciando-se pelo concurso de promoção do nível 1 para o nível 2. Julgamento do primeiro concurso no prazo de 3 semanas a partir do encerramento das inscrições, observando-se um intervalo de até 15 dias para a votação do concurso seguinte. O edital do concurso de promoção do nível 1 para o nível 2 conterá o número de vagas obtidos pela aplicação do percentual de 15% do número de defensores do nível 1. Já os editais dos concursos para os níveis seguintes conterão um número de vagas correspondente à aplicação do percentual de 15% sobre o total de defensores atualmente no nível base, acrescido do número de defensores que deverão ser promovidos do nível anterior. Previsão de alimentação pela Secretaria do Conselho Superior, ao longo do ano, de planilhas de contagem de pontuação individual dos defensores, nos moldes do anexo 3, a ser incluído na deliberação 244 de 2012, sendo que o envio da documentação à Secretaria do Conselho seria faculdade dos defensores. Previsão de início de vigência da deliberação 244 de 2012, com as alterações promovidas nesse processo, a partir de 1º de janeiro de 2015, e disposições transitórias prevendo a abertura imediata dos concursos pendentes, com aplicação das regras vigentes no exercício correspondente ao certame, como se as promoções por antiguidade e merecimento tivessem ocorrido no momento oportuno. Por solicitação dos excelentíssimos conselheiros, foram realizados debates prévios à apresentação do presente voto. 70ª Sessão Extraordinária do Conselho Superior, 393ª Sessão Ordinária do Conselho Superior, nos quais houve a definição das seguintes premissas quanto à sistemática de promoção a ser implementada por meio das alterações na deliberação 244 de 2012. Agora, nesse aspecto, peço que os conselheiros prestem atenção para ver se está tudo aqui mesmo, eu creio que esteja. Necessidade de aplicação das regras da emenda constitucional número 80 de 2014 a todos os concursos de promoção que foram abertos
após a sua promulgação, inclusive forem abertos após a sua promulgação, inclusive no que toca ao concurso de promoção do nível 4 para o nível 5 do ano de 2013, cujos efeitos retroagirão a 31/12/2013, uma vez que os concursos de promoção devem ser regidos pelas regras vigentes no momento da publicação do edital, ainda que os efeitos da promoção sejam retroativos. Necessidade de alteração do parágrafo 5º do artigo 1º da deliberação 244 para possibilitar a abertura imediata dos concursos de promoção pendentes de abertura do ano de 2013 e 2014. Necessidade do defensor público que concorra à promoção por merecimento integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade no nível, sendo a quantidade de pontos fator de classificação na lista de merecimento, o que implica na possibilidade de promoção por merecimento de defensor público com 0 pontos. Não é aplicável à Defensoria Pública do Estado a previsão de formação de lista tríplice para cada vaga de promoção, nem tampouco a previsão de que o Conselho Superior poderia, em sessão secreta, não promover o defensor público mais antigo, haja vista que não há alteração de atribuição funcional com a promoção. Não deve ser considerado para fins de promoção o tempo computado para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, utilizando-se como critério de contagem de antiguidade o disposto no artigo 109, parágrafo único da Lei Complementar 988. Necessidade de arredondamento para cima quando obtido o número fracionário no cálculo do percentual de 15% dos cargos a serem promovidos anualmente, em cada nível, bem como no cálculo do número de defensores públicos integrantes da primeira quinta parte da lista de antiguidade. Haja vista que o arredondamento para número inteiro imediatamente inferior implicaria na promoção anual de número inferior de defensores públicos do que o percentual legalmente previsto. Impossibilidade de inscrição do membro do Conselho Superior no concurso de promoção por merecimento, nos moldes da disposição literal do artigo 117, parágrafo único, inciso 2, da Lei Complementar 988 de 2006. Desnecessidade do interstício mínimo de 2 anos para promoção por antiguidade, na medida em que a regra contida no artigo 93, inciso 2, a linha B da Constituição, aplicável à Defensoria Pública, por força da Emenda Constitucional 80 de 2014, prevê tal requisito apenas para promoção por merecimento. E necessidade de regulamentação da lista de suplentes do concurso de promoção por merecimento para aplicação do disposto no artigo 93, inciso 2, a linha A da Constituição Federal, que prevê a promoção por merecimento daquele que figurar por 3 vezes seguidas ou 5 alternadas na lista de suplentes, razão pela qual adotou-se a regulamentação proposta pelo conselheiro Pedro Avelar, no sentido de que todos os integrantes da primeira quinta parte da lista de antiguidade que não forem promovidos figurarão na lista de suplentes. Esse o relatório do quanto processado, passo a votar. Acho que esse foi um resumo, eu procurei por tudo que a gente discutiu, para que fique registrado também no processo. Primeiramente, no quanto toca às premissas aprovadas por esse egrégio colegiado na 70ª sessão extraordinária e na 393ª sessão ordinária do Conselho Superior, como não poderia deixar de ser, eu as acolhi integralmente, utilizando-as para adequar a minuta de alteração da deliberação CSDP número 244, que segue anexa. Ressalto que, do ponto de vista jurídico, as premissas em questão já estão, de um modo geral, devidamente fundamentadas, seja no teor da bem lançada proposta do excelentíssimo conselheiro Pedro Avelar, seja nos pedidos de aditamento do próprio conselheiro Pedro e da excelentíssima corregedora-geral. Com efeito, considero suficiente como fundamentação para acolher em meu voto as premissas aprovadas por esse colegiado. Com efeito, considero suficiente como fundamentação para acolher em meu voto as premissas aprovadas por esse colegiado o relatório dos argumentos jurídicos traçados na votação de cada uma das premissas feito acima, ao qual me remeto. Dito isso, cabe considerar que, em relação ao pedido de aditamento feito pelo doutor conselheiro Pedro Avelar, por ser mais restrito, o considerei como abrangido pelo teor do aditamento proposto pela doutora corregedora-geral, que traz proposta de cunho geral, que também impugna pela abertura dos concursos relativos ao ano de 2013 e 2014 pendentes de abertura. Nesse passo, vale trazer à lume os aspectos da proposta de aditamento formulada pela doutora corregedora-geral,
que ainda não foram abarcados pela discussão travada para formular as premissas a serem aplicadas na alteração da deliberação 244, a saber, visando promover uma maior celeridade na abertura e no julgamento dos processos de promoção, a proposta aditiva em questão prevê a supressão do parágrafo 5º do artigo 1º da deliberação 244 e a alteração do parágrafo 4º do mesmo artigo e dos artigos 2º e 3º da deliberação, para que passem a constar da seguinte forma. Parágrafo 4º do artigo 1º. Na primeira sessão do Conselho Superior, após o prazo do parágrafo 1º, ou na sessão de julgar as impugnações, o Conselho Superior autorizará a imediata e simultânea abertura dos concursos de promoção na carreira do exercício correspondente, cumprindo então ao Defensor Público Geral do Estado, em 5 dias úteis, providenciar a publicação dos respectivos editais de abertura. Artigo 2º. A promoção consiste na elevação do integrante da carreira do defensor público de uma classe para outra, imediatamente superior, observada a seguinte ordem, aí a ordem do nível 1 ao nível 5. Parágrafo 1º do artigo 2º. O edital correspondente a cada classe acima será processado em autos próprios, com distribuição do processo ao conselheiro relator, cabendo a revisão ao conselheiro seguinte, segundo a ordem alfabética. O Conselho Superior analisará os certames sucessivamente, iniciando-se pelo concurso de promoção do nível 1 para o nível 2. O julgamento do primeiro concurso deverá ocorrer no prazo de até 3 semanas a partir do encerramento das inscrições, observado o intervalo de até 15 dias para a votação do certame seguinte, observada a ordem estabelecida nesse artigo 2º. Artigo 3º. A inscrição para os concursos de promoção na carreira de defensor para as vagas existentes em cada nível far-se-á mediante requerimento, nos termos do modelo constante no anexo 1º, protocolado na Secretaria Executiva do Conselho da Defensoria Pública do Estado, no prazo de 10 dias a contar da publicação do respectivo edital. O edital do concurso de promoção do nível 1 para o nível 2 indicará o número de vagas existentes, observado o critério previsto no artigo 4º da deliberação. As vagas disponíveis para os certames nos níveis seguintes serão aquelas existentes no momento da publicação do respectivo edital, acrescida das vagas decorrentes do julgamento do concurso de promoção do nível precedente, aplicando-se o mesmo critério de arredondamento. Como primeiro destaque, aponto a proposta de redação do parágrafo 4º do artigo 1º, que estipula que, após a publicação da lista de antiguidade relativa a cada nível e o julgamento de eventuais impugnações, serão abertos simultaneamente os concursos de promoção relativos a todos os níveis. Tal proposta é complementada pela nova redação sugerida ao parágrafo 2º do artigo 2º e aos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º, pelos quais se previu que, para que se dê a abertura simultânea dos concursos, o certame do nível 1 para o nível 2 será como número de vagas 15% do nível 1, e os demais serão como vagas aquelas existentes no momento da publicação do edital, acrescidas das vagas decorrentes do julgamento da concurso de promoção do nível precedente, ou seja, tendo, pois, como base de cálculo do percentual de 15%, o número de defensores existentes no momento da publicação do edital, acrescido do número de defensores do nível antecedente que serão promovidos. Como a abertura vai ser sucessiva, a proposta da CATIA prevê que, no caso do nível 1, aplica-se normalmente os 15% sobre o total de defensores do nível 2. Já do nível 2 para do nível 1, já do nível 2 para cima, é 15% do número de defensores no nível 2, mais o número de defensores que no futuro serão promovidos do nível 1. Seria uma antecipação dos efeitos da promoção na base de cálculo do concurso dos níveis seguintes. B. Muito embora tenha sido prevista a abertura simultânea dos concursos, sua votação é sucessiva, começando pelo concurso do nível 1 para o nível 2 e assim sucessivamente. Pela sistemática proposta pela doutora Corregedora Geral, todos os concursos retroagirão exatamente à mesma data, não havendo, pois, em tese, nenhum espaço de tempo entre as promoções entre os vários níveis da carreira. Isso, na visão desse relator, pode trazer para o edital de promoções, dos concursos do nível 2 para o nível 3 e seguintes, uma ilegalidade intrínseca, qual seja a promoção de percentual maior do que os 15% dos defensores públicos existentes no nível na data da abertura do edital. Em verdade, como a promoção de todos os níveis é retroativa à mesma data, é cabível a interpretação de que, na data da publicação do edital, ainda não haviam sido efetivadas as promoções dos níveis antecedentes,
sendo a base de cálculo aplicada em atenção à proposta da redação do parágrafo 2º do artigo 3º ilegal. Nesse sentido, como medida de cautela, proponho a previsão de abertura com um dia de diferença entre cada um dos concursos, alterando a redação sugerida do parágrafo 4º do artigo 1º para que conste da seguinte forma: na primeira sessão do Conselho Superior, após o prazo do parágrafo 1º, ou na sessão que julgar as impugnações, o Conselho Superior autorizará a abertura dos concursos de promoção na carreira do exercício correspondente, cumprindo então ao Defensor Público Geral do Estado, em 5 dias úteis, providenciar a publicação dos respectivos editais de abertura, respeitado o intervalo de um dia entre as publicações dos editais de cada um dos níveis. Só cautela, né? Não muda substancialmente em nada. No que toca ao parágrafo 2º do artigo 2º e parágrafos 1º e 2º do artigo 3º, considero adequada a redação sugerida pela doutora corregedora. Merece destaque, outro o teor da redação proposta para o parágrafo 3º do artigo 2º da deliberação, que prevê o prazo de 3 semanas para julgamento do concurso de promoção do nível 1 para o nível 2, a partir do término das inscrições, bem como prevê o julgamento dos demais certames com intervalo de 15 dias de um julgamento para outro. Referida a previsão, que vem na linha de acelerar o julgamento dos concursos de promoção da Defensoria, coaduna-se com a sugestão das novas redações dos artigos 16 e 17 da deliberação 244, inversos. Eu vou ler aqui porque está ficando muito chato, né? Mas até para acelerar, esses 16 e 17, sei, né? Tá legal pra caramba. Esses 16 e 17, em síntese, prevêem a obrigação da Secretaria colher os documentos que seriam enviados durante todo o ano pelos defensores e já alimentar a planilha com a contagem individual dos pontos. É isso que está previsto nas redações aí estipuladas pela proposta da Caixa. Ou seja, para que o Conselho possa cumprir os prazos estabelecidos no parágrafo 3º do artigo 2º, a douta Corregedora Geral estipulou que caberá à Secretaria Executiva do Conselho, durante todo o ano, receber e processar em formato de planilha os documentos comprobatórios da pontuação facultativamente enviados por cada defensor, devendo ainda, antes da distribuição de cada processo de promoção, fazer juntar aos autos as planilhas com a contagem dos pontos. Muito embora louvável a iniciativa, ouso discordar de sua adoção. Primeiramente porque as regras de pontuação, muito embora sejam objetivas, comportam vasta interpretação no que toca à subsunção fática dos documentos juntados às diversas hipóteses regulamentares. Interpretação essa que, invariavelmente, cabe ao conselheiro relator do concurso de promoção. Aqui, gente, o que eu estou falando é que quando a gente processa os concursos de promoção, os documentos aportam e são documentos das mais variadas das espécies que nós devemos, então, interpretar se estão incluídos nas regras ou não. Isso sempre dá debate, há hipóteses como cine-debate, matérias não atinentes às atribuições, composição de mesa de debates, enfim, todas aquelas questões que a gente usualmente debate aqui no Conselho. No meu ponto de vista, por mais objetivas que sejam essas regras, isso dificultaria muito para que a Secretaria fizesse essa alimentação da planilha, né? Porque uma que é dever do relator analisar essas questões, e outra porque sem a linha interpretativa que o relator vai dar no seu voto, é impossível saber se houve a pontuação ou não, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Nesse passo, o preenchimento da planilha de pontuação individual não pode ser feita pela Secretaria do CSDP, na medida em que não prescinde da necessária avaliação jurídica pelo conselheiro relator quanto à aplicação ou não de determinadas regras aos documentos juntados. Ademais, penso que o recebimento da documentação de todos os defensores da carreira, sem um prazo específico pela Secretaria, poderia onerar sobremaneira o órgão, prejudicando suas outras relevantes funções. E aqui também tem um outro detalhe, né? Que eu não pus no voto, mas que é relevante falar agora. Como a promoção por merecimento, de certa forma, teve sua importância reduzida com a nova sistemática da emenda constitucional, a tendência é que o volume de documentos, ele vai diminuir, né, para análise dos conselheiros. Então,
eu acredito que dá para superar mantendo, até porque eu entendo que há um óbice anterior à própria análise pela Secretaria. Enfim, mas isso fica também a discussão. Eu sei que a Kátia já me adiantou que discorda dessa minha posição, mas enfim. Com efeito no que toca à proposta de alteração dos artigos 16 e 17, inclusas no aditivo da dota corregedora geral, necessária a sua integral rejeição, mantendo-se a sistemática atual de contagem de pontuação. Justamente por isso, penso que os prazos estipulados na nova proposta de redação do parágrafo 3º do artigo 2º da deliberação 244 tenham se tornado escassos, comportando, pois, uma revisão por este relator. Ressalto, por outro lado, que considero que o prazo para julgamento dos certames deva ser contado em sessões ordinárias e não em semanas, bem como que deva haver uma barreira regulamentar quanto à pauta do CSDP em caso de descumprimento dos prazos estipulados, justamente para dar uma efetividade. Assim, sugiro a seguinte redação ao disposto em análise. Parágrafo 3º. O julgamento do primeiro concurso deverá ocorrer em até a 5ª sessão ordinária posterior ao encerramento das inscrições, observado o intervalo de até 5 sessões ordinárias para a votação do certame seguinte, mantida a ordem estabelecida no parágrafo neste artigo 2º. Parágrafo 4º, esse inclusão minha. Superados os prazos estipulados no parágrafo 3º do presente artigo, ficarão sobrestados, até que se ultime a votação, todos os demais processos em trâmite no Conselho Superior, excetuados aqueles que forem considerados urgentes pela maioria absoluta dos membros do colegiado. Aqui, basicamente, eu apliquei ao julgamento dos concursos de promoção a regra das medidas provisórias lá, fiz uma adaptação, justamente para ele tentar acelerar, né, e cumprir os prazos que nós nos propomos. Enfim, fica aí, por óbvio que também pus uma válvula de escape, porque há questões urgentes e a gente tem que poder votar. Por fim, resta analisar a proposta de redação dada ao artigo 24 da deliberação 244, atual artigo 22, pela douta corregedora geral. Ou seja, artigo 24. Esta deliberação entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2015. Na mesma data, parágrafo 1º, na mesma data da publicação dos editais de que trata o artigo dessa deliberação, serão abertos todos os concursos pendentes dos exercícios anteriores, caso em que os prazos estabelecidos nessa deliberação fluirão a partir do julgamento do último certame ainda pendente. Sem prejuízo do início da vigência prevista no CAPT, a partir da publicação desta deliberação, deverá ser disponibilizada a planilha de pontuação de que trata o anexo 3º. Parágrafo 3º. Os concursos de promoção de que trata o parágrafo 1º deste artigo seguirão os critérios regidos pelas regras vigentes no exercício correspondente ao certame, como se as promoções por atividade e merecimento tivessem ocorrido no momento oportuno. Segundo compreendo, a redação em questão previu a entrada em vigor das alterações previstas na deliberação em debate para 1º de janeiro de 2015, em razão da previsão contida na nova redação do parágrafo 4º do artigo 1º, segundo a qual o CSDP, após a publicação das listas de antiguidade na primeira semana do ano, já autorizará a abertura dos editais dos concursos, o que, por óbvio, só poderá ocorrer a partir de 2015. Outro sim, tal redação, muito embora garanta a abertura dos certames em atraso no momento, visou permitir que se aplicassem as regras vigentes no exercício correspondente ao certame, como se as promoções por antiguidade e merecimento tivessem ocorrido no momento oportuno, o que resta superado por esse colegiado, que entendeu, com base no princípio tempus regit acta, que todos os certames publicados após a edição da Emenda Constitucional 80 devem ser regidos pelas suas regras, mesmo que retroajam a período anterior a ela. Nesse sentido, seguindo a premissa fixada por esse egrégio Conselho Superior, propõe a seguinte redação ao artigo 22. Artigo 22. Esta deliberação entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2013. Aqui eu mantive, tá, a redação da deliberação 244. Parágrafo 1º. As alterações produzidas pela deliberação CSDP número, e aí é essa que nós vamos, se tudo der certo, aprovar hoje, serão válidas a partir da sua publicação, vigorando para todos os concursos cuja abertura seja posterior à sua edição. Parágrafo 2º.
fica autorizada a abertura imediata dos concursos pendentes do ano de 2013 e 2014, cuja publicação e o julgamento deverá obedecer os ditames contidos nessa deliberação, com as alterações trazidas pela deliberação CSTP número, aí é essa que nós vamos aprovar hoje, inclusive quanto aos prazos previstos nos artigos 1º, 2º, 3º e 3º, com as adaptações necessárias. É como voto, submeto a minuta de deliberação anexa à apreciação deste colégio colegiado. Bom, agora eu acho que a gente passa a análise do quadro, em que eu procurei comparar a deliberação atual, a redação prevista pela proposta do conselheiro Pedro, a redação prevista pelo aditivo da Corregedoria Geral e a minha versão. Né? Então, se todos estiverem preparados, eu acho que seria bom que prestássemos atenção, viu, conselheiro Miragaia? Nem escutou, né? Fingiu que não é com ele. Pode dar. Acho que aí fica a presidência. Estava refletindo um pouco sobre o seu corpo. Profundo, né? Tá, eu também acho que seria caso uma rodadinha rápida de comentários antes da discussão do texto. Não acha? Pode ser, pode ser. É que assim, como o texto, eu também acho que a gente pode fazer uma rodada de discussão. Em cada um dos artigos, aí a gente vai adentrar umas questões aí que eu ressaltei, mas eu acho que pode fazer, que o presidente assim não estou muito conformado com a ideia, mas acatando a maioria, sim. Podemos então abrir o debate e fazer uma rodada aí de comentários sobre conselheira Cátia. Adiantando aqui a minha avaliação das considerações do relator, de acordo em relação a considerar uma diferença de um dia para a abertura dos editais, eu não tinha imaginado, para mim, o cálculo era matemático. Então, realmente é cautela e é muito bem-vinda. Em relação à alteração da contagem do prazo para votação, para julgamento dos concursos, de semanas em sessões, perfeito também. É assim, muito mais adequado, concordo. Agora, em relação ao prazo proposto de 5 semanas, eu faço uma consideração. A gente vai acabar caindo no mesmo problema da demora, porque 5 semanas para cada concurso, nós temos 4 por hora, se não se criar mais um nível na carreira, multiplicando aí pelo número de semanas, a gente já tem 5 meses, se tudo correr bem. Então, agora, em contrapartida, a planilha, o modo de armazenamento dos títulos era uma questão vinculada à aceleração do processo de julgamento. Então, para esclarecer a planilha, até eu pedi para a Sara redistribuir, ela está sendo mais uma vez aprimorada. Esse modelo que está chegando em vocês exige realmente que o Conselho faça a soma dos pontos. Eu já troquei mensagem com o Eduardo, da Corregedoria, que é quem está desenvolvendo, ele e a Adriane, que estão desenvolvendo a planilha lá, esse sistema, e ele pode ser aprimorado com a participação de alguém da CTI. A mesma forma burocrática com que o Conselho hoje recebe os títulos, foi a minha ideia que se reproduzisse isso de uma forma virtual. O defensor, quando ele apresenta o seu título, ele vai dizer qual é o fundamento legal do seu título, com base no